E aí, gente, então vamos lá? Vamos fazer questões? Atenção para a resultante centrípeta. Atenção para os problemas clássicos sobre atrito em pistas horizontais. Ok? Olha, essa expressão já foi deduzida por nós. Vamos fazer algumas aplicações. Caso você não lembre da expressão deduzida, aí então você vai ter que chegar lá e fazer a análise das forças. Não esqueça que a rotina é, para esse tipo de exercício, a FAT tem valor da resultante centrípeta. A normal é igual ao peso. A FAT vai ser μ vezes A normal, troca a normal pelo peso, mv ao quadrado sobre r, vai destrinchando e você vai chegar àquela expressão. Ok? Caso você lembre da expressão a ser aplicada, o resultado ele sai de forma muito mais rápida. Ok? Por exemplo, observe essa. Um piloto vai percorrer uma pista circular. Ok? Temos aqui então uma pista circular. E essa pista circular tem raio 50 metros. Metros, unidade no sistema internacional, tá tranquilo. O coeficiente de atrito, que é o estático, entre os pneus e a pista, μ equivale a 0,8. Muito bem. E nesse local, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Veja bem, inteligentemente, não é? Inteligentemente, o piloto, antes de entrar na pista, fez alguns cálculos, não é? Fez alguns cálculos para que pudesse determinar o valor máximo da velocidade. Ele fez alguns cálculos na proposta de saber qual seria a velocidade máxima que o carro dele poderia fazer a curva sem derrapar. O movimento do carro ele é uniforme. Muito bem. Se é um movimento circular e uniforme, nós temos então MCU, resultante centrípeta. Qual deverá ser o valor, então, desta velocidade? A fórmula preparada ficou no nosso quadro anterior. Vamos aplicar aqui μ/g. Sempre observe na questão se a resposta, caso seja objetiva, especifica algum valor de unidade, não é? Por exemplo, porque a que a gente vai resolver aqui vai ser a unidade do Sistema Internacional para a Velocidade, tá bom? Pode ser que numa questão objetiva apareça a unidade de quilômetros por hora. E você deve fazer aquela tradicional conversão. Eu mostro aqui para você, tá bom? Temos então V ao quadrado, o valor do coeficiente de atrito, que é 0,8. No local, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sistema internacional, μ é uma grandeza física adimensional, o raio vale 50 metros. Para tal, ficamos assim. 0,8 vezes 10 vai dar 8. 8 vezes 50, 400. Extraindo, então, a raiz quadrada, V vai ser igual a raiz quadrada de 400, que é de, olha lá, 20 metros por segundo. O diálogo que eu tive agora com você, a ideia do... se pedir, por exemplo, uma resposta em quilômetros por hora, obtendo em metros por segundo, você deve multiplicar por 3,6. E aí, então, você encontraria a velocidade da qual o piloto pode fazer aquela curva. Seguramente, com o atrito, né? Sem derrapar. 72 quilômetros
por hora, ok? Até 72 km por hora, ele vai fazer a curva preso ao raio de 50 metros. Superou 72 km por hora nessas condições aí, ele vai derrapar então e sairá pela tangente, ok? Vamos a uma outra questão. E então, gente, vamos continuar? Olha que questão bonita, bacana e contextualizada. Para aqueles que curtem um pouquinho da F1, de todo aquele circo da Fórmula 1, foi criada uma questão bacaníssima. Olha aqui, olha, vamos ver? Mesmo que você não identifique o termo, que aparece muito nas corridas, sim, aparece, não tem o menor problema, porque a própria questão, ela no próprio enunciado, no próprio contexto, ela explica. Vamos lá. Um dos fatores que influem no desempenho de um carro de F1, da Fórmula 1, é o efeito asa. O efeito asa existe sim, existe nos carros de Fórmula 1. O problema é que o efeito asa ele não é utilizado em qualquer momento da corrida, não. Existem algumas condições que devem ser obedecidas para que se faça uso do efeito asa, tá? São as regras, as normas da Fórmula 1, tá legal? Quem assiste, conhece, sabe que não é a qualquer momento que se pode usar, senão beneficiaria os diversos pilotos que estão na iminência de, por exemplo, uma ultrapassagem, em qualquer momento, ou em qualquer momento da pista, para aumentar o rendimento. Mas vamos lá. Esse efeito ele pode ser mais ou menos acentuado e ele surge da interação do ar com a geometria do carro. Cada carro na Fórmula 1 tem lá o seu design, né? E o efeito asa, ele surge então da interação do ar. É um efeito aerodinâmico e depende, evidentemente, do design, da geometria do carro. Ele pode ser mais ou menos acentuado de acordo com cada uma da equipe e do desenho do próprio carro, em função da própria aerodinâmica ou a interação com o ar, tá bom? Quando se mexe, quando se altera no ângulo de inclinação dos aerofólios, que é uma peça dos carros que ficam na parte de trás, quando você mexe naquela angulação, surge sim, vamos lá, uma força vertical para baixo, que é o efeito asa. E essa força vertical para baixo, ela aparece e deixa o carro mais estável e fixo e preso ao solo. É basicamente o mesmo funcionamento físico, entende-se o mesmo funcionamento físico dos aerofólios, esse efeito asa, como os flaps dos aviões, tá legal? Considerando um carro com o efeito asa acionado e tendo valor, não esqueça que o efeito asa é uma força vertical para baixo, e esse efeito asa terá valor igual ao peso do automóvel. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto vale 1,25 e no local G vale 10. Esse carro, ele pode fazer uma curva plana horizontal cujo raio de curvatura é de 100 metros sem deslizar, sem derrapar, sem escorregar. Com que velocidade? Muito cuidado, porque na outra questão nós simplesmente pegamos os valores e substituímos aqui. Muito cuidado, porque agora nessa questão existe o efeito asa. E não esqueça que o efeito asa é uma força vertical para baixo e que nessa questão, por efeitos práticos, né, o efeito asa vai ter o valor igual ao peso. Eu vou mostrar para você então quanto que vale a velocidade com que esse carro poderia descrever um raio de 100 metros sem derrapar. Vamos ver quanto é que vale a velocidade? Bom, cumprindo então o prometido, vou mostrar então para vocês. Sem o efeito asa, foi a demonstração nossa. A demonstração do nosso problema clássico. Nós já vimos na parte conceitual. Agora sim, com o efeito asa, que eu denotei por A. Você deve ter lembrado lá no enunciado que o efeito asa, na verdade, é uma força vertical para baixo. Então, carro da Fórmula 1, sem efeito asa. Utilizando o efeito asa, a força extra na vertical para baixo.
as demais são todas iguais. Nessa situação, sem o efeito asa, nós vimos que a normal é igual ao peso. A diferença agora está aqui. Observem 3 forças na vertical, observe que não tem movimento na vertical, então a normal, nesse caso, não será a força-peso, e sim a adição da força-peso com o efeito asa, que é a força extra na vertical. Bacana, né? É em virtude disso que o carro fica mais preso ao solo. A demonstração é exatamente a mesma, só que com a inserção do efeito asa, então ficaríamos assim. A força centrípeta mv ao quadrado sobre r igual à força de atrito, que é m vezes a normal. Porém, a normal equivale a peso mais asa. Mas disse na questão que o efeito asa ele tem o mesmo valor da força peso. Então, nós teríamos peso mais asa, mas o efeito asa é igual a força peso. Então, neste caso aqui, a normal equivale a 2 vezes o peso. Ficaríamos assim, então, olha. Vou dar uma sequência aqui. mv ao quadrado sobre r, exatamente igual àquela demonstração. Só que aqui vem a diferença. Continuamos com o coeficiente de atrito, porém, a normal vale 2 vezes o peso. A normal valerá 2m vezes g. Observa que é algo muito simples a diferença ali. É mínima. É o produto 2g, ali no caso. Ficaríamos, então, com o cálculo da velocidade, como sendo, fazendo todas as simplificações, ficaríamos com μ 2gr. Observou? Observou a diferença? Esse 2 aqui se deve ao fato do efeito asa ter o mesmo valor da força-peso em questão. Belíssima questão. V ao quadrado vai ser igual, substituindo os valores. 1,25, que é o coeficiente. 2, inserido agora. 10, que é a aceleração da gravidade. E o raio valendo 100 metros. Todos esses valores dados em questão, ok? Bom, 1,25 vezes 100 vai dar 125. 125 vezes 2, 250. 250 vezes 10, v ao quadrado igual a 2.500. A velocidade, então, será a raiz quadrada de 2.500, que vale 50 metros por segundo. Atenção, caso você queira saber em unidades próprias nossas, que é o quilômetro por hora, vamos multiplicar isso daqui então por 3,6 e aí então esse carro poderá escrever a curva com uma velocidade então de 180 km por hora, sem deslizar, sem derrapar, ok? Valeu, pessoal.